As lâminas do helicóptero rasgavam o ar da manhã afegã, como uma lâmina através da seda. O sargento Marcus Chen apertou o kit médico contra o peito enquanto o Black Hawk descia em direção ao posto avançado remoto. 3 anos como socorrista dos Navy SEALs ensinaram-no a ler a situação antes mesmo de as botas tocarem o chão. E havia algo de errado naquele chamado. Múltiplas baixas. Origem desconhecida. O piloto o havia atualizado durante o voo de 20 minutos desde a base. Pequeno posto avançado, unidade mista, solicitando assistência médica imediata. Marcus já tinha visto combate suficiente para saber que origem desconhecida geralmente significava fogo amigo ou algo que os chefes não queriam discutir por canais abertos. As mãos dele verificaram automaticamente os suprimentos mais uma vez. Morfina, ligaduras, instrumentos cirúrgicos, agentes hemostáticos. Tudo de que um socorrista de combate precisa para manter pessoas respirando até chegarem a um hospital de verdade. O posto avançado materializou-se abaixo deles como uma pequena fortaleza, esculpida na encosta da montanha. Barreiras de concreto, sacos de areia e redes de camuflagem formavam um perímetro defensivo ao redor de vários edifícios pré-fabricados. Fumaça ainda subia do que parecia ser uma torre de comunicações danificada. Quando o helicóptero pousou, Marcus viu soldados correndo em sua direção, seus rostos carregando aquela expressão particular que ele conhecia bem, o olhar de quem acabara de sobreviver a algo terrível e não tinha certeza de que havia terminado. Um sargento com a farda coberta de pó correu até o helicóptero antes que os rotores parassem completamente de girar. "Você é o médico?" gritou por cima do barulho. Marcus assentiu e agarrou o equipamento. "Quantos feridos?" 4 confirmados, talvez mais. Estão no posto médico." A voz do sargento falhou levemente. "É feio, doutor. Muito feio." Marcus o seguiu através do complexo, seu olhar treinado absorvendo os danos. Marcas de fuligem na parede sugeriam uma explosão, mas o padrão não correspondia a morteiros ou foguetes vindos de fora. Parecia que algo havia explodido de dentro do perímetro. O posto médico era um container de carga convertido, com cruzes vermelhas pintadas nas laterais. Mesmo antes de entrar, Marcus já sentia o cheiro metálico de sangue misturado ao antisséptico. Os sons o atingiram em seguida. Gemidos baixos. Alguém chamando pela mãe. O bip constante de um monitor cardíaco funcionando a bateria. Lá dentro, caos. 3 soldados feridos jaziam em macas, enquanto um quarto estava sentado encostado à parede, segurando contra o ombro um curativo ensopado de sangue. Um jovem soldado raso fazia o possível para aplicar pressão em um ferimento de perna de um dos pacientes nas macas, mas as mãos lhe tremiam muito. Marcus imediatamente entrou no modo de socorrista de combate. O treinamento assumiu o controle, empurrando para o lado as perguntas sobre o que acontecera ali. Salvar vidas primeiro, perguntar depois. "Falem comigo", disse ele para ninguém em particular. "Com o que estamos lidando?" "Explosão no parque de viaturas", explicou o sargento enquanto Marcus se ajoelhava ao lado do soldado mais gravemente ferido. "O Johnson aqui foi o que levou a pior. Estilhaços no peito e no abdômen." As mãos de Marcus moveram-se com eficiência treinada, cortando as bandagens improvisadas para avaliar os danos. O soldado, Johnson, estava inconsciente, respirando de forma superficial e rápida. Perda de sangue, possíveis lesões internas. Definitivamente precisava de cirurgia, algo que Marcus não podia fornecer ali. "Preciso estabilizá-lo para transporte", disse Marcus, já retirando os suprimentos do kit. "Qual é a ETA para a evacuação médica?" A expressão do sargento escureceu. "Esse é o problema, doutor. As comunicações caíram. A explosão destruiu nossa antena de rádio. Não podemos chamar o Medevac." Marcus sentiu aquela pressão familiar no peito, o peso de saber que vidas dependiam das decisões dos próximos minutos. Sem instalações médicas adequadas, Johnson tinha talvez 1 hora. Os outros estavam estáveis por enquanto,
mas isso poderia mudar rapidamente. Ele passou para a paciente seguinte, uma soldado que estava consciente, porém pálida pela perda de sangue. Ela tinha levado estilhaços no braço esquerdo, mas os ferimentos pareciam administráveis. Quando começou a limpar a lesão no braço dela, algo chamou sua atenção. Na manga do uniforme havia um emblema que ele não via fazia 3 anos, um pequeno patch de pouco mais de 2 polegadas, mostrando um pico de montanha estilizado com uma estrela acima. A maioria das pessoas não o reconheceria, mas Marcus reconheceu. As mãos dele congelaram por um instante, a gaze embebida em antisséptico a meio caminho do ferimento. O patch pertencia à unidade de apoio a operações especiais da 4ª Divisão de Montanha, a mesma unidade a qual seu irmão, David, fora designado antes de morrer numa operação classificada perto da fronteira com o Paquistão. A mesma unidade que nunca deu a Marcus ou à família qualquer resposta real sobre o que aconteceu naquela noite. A soldado ferida percebeu a hesitação dele. Os olhos dela estavam atentos, apesar da dor, e ela observava o rosto de Marcus com uma intensidade que o deixava desconfortável. "Você o reconheceu", disse ela baixinho, a voz quase num sussurro. Não era uma pergunta. Marcus forçou-se a concentrar-se em tratar os ferimentos dela, mas a mente trabalhava freneticamente. Quais eram as chances de ele acabar atendendo uma soldado da antiga unidade de David em uma zona de guerra a milhares de quilômetros de casa, num posto avançado que nem sequer existia em muitos mapas militares? "Preciso focar nos seus ferimentos agora", disse ele, aplicando novas bandagens no braço dela. Mas mesmo enquanto trabalhava, ele podia sentir os olhos dela fixos nele, observando cada movimento seu. O soldado no canto, com o ferimento no ombro, falou: "Doutor, ainda não fomos devidamente apresentados. Sou o Cabo Williams. A moça que o senhor está atendendo é a Sargento Rivera. O Johnson ali, na maca, é o nosso especialista em demolições." Ele fez uma pausa, contraindo o rosto de dor ao se ajustar. "E a explosão que nos atingiu não foi um acidente?" Marcus levantou o olhar bruscamente. "Como assim?" Rivera agarrou o pulso dele com uma força surpreendente para alguém que havia perdido tanto sangue. "Seu nome?" perguntou com urgência. "Qual é o seu nome?" "Sargento Chen. Marcus Chen." Ele tentou puxar o braço, mas o aperto dela se intensificou. "Chen", repetiu ela. E algo mudou em sua expressão. Talvez reconhecimento, talvez medo. Marcus Chen, de Sacramento. Seu irmão era David Chen. O kit médico escorregou da mão de Marcus, espalhando instrumentos pelo chão ao redor. Os sons dos feridos pareciam desaparecer ao fundo. Como ela podia saber sobre David? "Como você..." começou ele, mas Rivera o interrompeu. "Precisamos conversar", disse ela, a voz urgente apesar dos ferimentos. "Mas não aqui, não na frente dos outros." Os olhos dela se moveram rapidamente em direção a Williams e ao inconsciente Johnson. "Seu irmão não morreu do jeito que contaram. E o que aconteceu aqui hoje está ligado a isso." Marcus sentiu o mundo girar ao redor. 3 anos de perguntas sem resposta. 3 anos de relatórios oficiais que não faziam sentido. 3 anos tentando entender por que David estava naquele vale remoto quando sua unidade deveria estar 40 milhas distante. E agora, em meio a tratar feridos de uma explosão que não fora acidental, ele estava cara a cara com alguém que dizia saber a verdade. O som de passos se aproximando fez com que ambos olhassem para a entrada. O sargento que havia recebido Marcus no helicóptero estava voltando, e não estava sozinho. 2 soldados em uniformes limpos demais para um posto avançado o acompanhavam. Marcus notou que eles não carregavam o equipamento padrão da infantaria. Pareciam agentes de inteligência. O aperto de Rivera em seu pulso se firmou novamente. "Seja o que for que eles disserem", sussurrou ela desesperada, "não acredite. E não os deixe nos separar.
Seu irmão descobriu algo que não devia. Agora, eles acham que nós sabemos o que é. Os passos estavam cada vez mais próximos. Marcus olhou para Rivera e viu nos olhos dela algo que o gelou mais do que o ar frio da montanha. Era o mesmo olhar que David tivera em sua última chamada de vídeo. A expressão de alguém que sabia que estava em perigo, mas não podia explicar por quê. Quando os oficiais de inteligência entraram no posto médico, Marcus percebeu que aquilo não era apenas mais uma missão de socorro. Era o começo de algo muito maior e mais perigoso do que tratar ferimentos de combate. O emblema no uniforme de Rivera não era coincidência, era uma mensagem. E compreender o significado dela poderia ser a chave para finalmente descobrir a verdade sobre a morte de seu irmão. Os dois oficiais de inteligência entraram com aquela calma ensaiada que Marcus aprendera a desconfiar. O mais velho, um tenente-coronel pelo distintivo, examinou os feridos com fria eficiência. Seu parceiro, um capitão de olhos claros e rosto inexpressivo, concentrou-se imediatamente em Rivera. Sargento Rivera, disse o tenente-coronel com uma voz que carregava uma falsa preocupação. Sou o tenente-coronel Reis. Estamos aqui para fazer o relatório de você e de sua equipe sobre o incidente. A mão de Rivera ainda segurava o pulso de Marcus, embora ela tentasse parecer casual. Senhor, acho que o tratamento médico deveria ser a prioridade agora. Reis sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, Sargento Chen, não é? Agradecemos por ter respondido tão rapidamente. Ele se virou para Marcus. Como estão os feridos? Marcus forçou-se a concentrar-se na situação médica, embora cada instinto gritasse que algo estava errado. Johnson precisa de intervenção cirúrgica imediata. Ele não vai sobreviver ao transporte sem estabilização. Os outros estão em condição gerenciável, mas preciso terminar o tratamento antes que qualquer um seja movido. Entendido, disse Reis. O capitão Morrison e eu só precisaremos de alguns minutos com cada um dos seus pacientes. Procedimento padrão após uma explosão inexplicável. A palavra inexplicável pairou no ar como um desafio. Williams, o soldado com o ferimento no ombro, se mexeu desconfortavelmente. Senhor, com todo o respeito, não houve nada inexplicável nisso. Alguém sabotou nosso equipamento. Morrison falou pela primeira vez, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Cabo Williams, o senhor está obviamente desorientado pelos ferimentos. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Marcus continuou tratando os ferimentos de Rivera, mas ouvia cada palavra. A tensão no ar era densa o bastante para ser cortada com um bisturi. Aqueles não eram oficiais de inteligência comuns conduzindo uma investigação de rotina. Estavam ali com um propósito específico, e esse propósito envolvia Rivera. Doutor? Disse Rivera em voz quase inaudível, posicionando-se de modo que os oficiais não pudessem ver seus lábios. Meus registros médicos estão no bolso lateral esquerdo da calça. Pegue-os quando for verificar os outros ferimentos. Marcus assentiu quase imperceptivelmente e prosseguiu o exame. Quando chegou à perna dela para verificar possíveis estilhaços, deslizou discretamente o pequeno caderno que ela havia indicado. A capa de couro estava manchada de sangue, mas ele podia sentir papéis dentro. Reis começava a perder a paciência. Sargento Rivera, precisamos discutir os parâmetros da missão da sua equipe. Há algumas discrepâncias em seus relatórios operacionais. Tenho certeza de que qualquer discrepância pode esperar até o fim do tratamento médico, respondeu Rivera com firmeza. Mas Marcus podia sentir a tensão em seu corpo, os músculos contraídos apesar dos ferimentos. Johnson, o especialista em demolições inconsciente, começou a se mexer na maca. As pálpebras dele tremularam e ele emitiu um som fraco, talvez tentando falar. Marcus se aproximou imediatamente para verificar seus sinais vitais, mas Morrison foi mais rápido. O capitão se inclinou sobre Johnson e murmurou algo em tom baixo e urgente que Marcus não conseguiu entender. Seja o que for que disse,
Fez os olhos de Johnson se arregalarem de medo, e ele tentou se levantar, apesar das dores. Calma, disse Marcus, empurrando-o de volta com cuidado. Você está muito ferido. Não tente se mover. Mas Johnson olhava por cima de Marcus, fixando os olhos em Morrison com um terror evidente. Eles sabem, sussurrou, quase inaudível, sobre o esconderijo, sobre tudo. Morrison endireitou-se rapidamente, o rosto inexpressivo. O paciente está claramente delirando por causa da perda de sangue. Talvez devêssemos sedá-lo para o transporte. O treinamento médico de Marcus entrou em ação. As pupilas de Johnson reagiam normalmente. Sua fala era coerente, e os sinais vitais não indicavam delírio. Ele estava assustado, não confuso. A sedação não é indicada, disse Marcus com firmeza. Ele precisa de cirurgia, não de drogas. Hayes se aproximou da maca. Sargento Chen, estou ordenando que sedie o paciente. Ele está claramente instável e pode ser perigoso. As palavras atingiram Marcus como um golpe físico. Em 3 anos como socorrista dos SEALs, ninguém jamais o havia ordenado a administrar medicação desnecessária a um paciente. Isso violava todos os princípios da medicina de combate e da ética médica em geral. Senhor, não posso fazer isso. Seria contra o protocolo médico e poderia comprometer sua condição para a cirurgia. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. A máscara de cortesia profissional de Hayes escorregou levemente. Sargento? Parece que o senhor está se esquecendo de quem está no comando aqui. Rivera tentou se sentar, gemendo de dor. Coronel Hayes, talvez o senhor possa explicar qual autoridade tem sobre o pessoal médico que trata soldados feridos. Era um desafio cuidadosamente formulado, e Marcus percebeu que a pergunta dela tinha implicações legais. O pessoal médico militar operava sob regras diferentes das tropas de combate comuns, especialmente em relação ao tratamento de pacientes. Morrison sussurrou algo a Hayes, que assentiu com semblante sombrio. Muito bem. Faremos a evacuação médica imediata de todos os feridos. O helicóptero deve chegar dentro de 1 hora. Marcus sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar gelado da montanha. 1 hora antes, haviam dito que as comunicações estavam fora do ar e que a evacuação era impossível. Como podiam agora organizar um resgate tão rapidamente? E por que oficiais de inteligência estavam coordenando o transporte médico? Williams falou do canto da sala, encostado na parede. Senhor, e quanto à investigação sobre a sabotagem? Não deveríamos isolar a cena primeiro? Hayes nem olhou para ele. A cena já foi isolada, cabo. A missão da sua equipe aqui está concluída. Mas nós não concluímos a missão, protestou Williams. Devíamos localizar e proteger o esconderijo de equipamentos que a inteligência identificou. Mal começamos a busca quando tudo deu errado. Morrison virou a cabeça em direção a Williams com tanta rapidez que foi quase um borrão. Que esconderijo, cabo? Williams pareceu confuso, olhando para seus companheiros feridos. O esconderijo que seus homens nos disseram para encontrar. Os equipamentos de armas e comunicações, supostamente deixados pelos insurgentes. Marcus observava Rivera atentamente e viu o rosto dela empalidecer sob o sangue e a sujeira. Seja o que for que Williams estava mencionando, não era o que Rivera esperava encontrar. Não há nenhum registro oficial de qualquer esconderijo nesta área, disse Hayes com suavidade ensaiada. Sua equipe estava aqui apenas para reconhecimento de rotina. Isso não é verdade, começou Williams, mas Rivera o interrompeu com um olhar cortante. O cabo está confuso por causa dos ferimentos, disse rapidamente. Estávamos apenas realizando patrulhas de rotina. Mas Marcus viu a mentira nos olhos dela. E mais do que isso, viu o medo. Um medo profundo, instintivo, que ela tentava esconder sob a disciplina militar. Johnson tentou falar novamente, sua voz mais forte agora, apesar dos ferimentos. As coordenadas, sussurrou, olhando diretamente para Marcus.
Seu irmão, ele deixou coordenadas. O kit médico caiu das mãos de Marcus pela segunda vez, espalhando instrumentos pelo chão. Hayes e Morrison trocaram um olhar que confirmou todas as suspeitas que vinham crescendo em Marcus. Como você sabe sobre meu irmão? Perguntou ele com a voz tensa. Hayes deu um passo à frente, interpondo-se entre eles. Sargento Chen, seu paciente está delirando. A perda de sangue pode causar alucinações e falsas memórias. Mas Johnson não parecia delirante, parecia desesperado, como um homem que sabia que não teria outra chance de falar. Vale dos Cães de Pedra, murmurou ele. Foi lá que seu irmão encontrou. Foi lá que o mataram. Morrison se moveu mais rápido do que Marcus imaginava possível. Antes que alguém pudesse reagir, ele pegou uma seringa e injetou algo na linha intravenosa de Johnson. Em segundos, os olhos do soldado ferido reviraram-se e ele perdeu a consciência. O que você deu a ele? Exigiu Marcus, verificando o pulso e a respiração de Johnson. Apenas um leve sedativo, disse Morrison com calma. Ele estava ficando agitado. Marcus olhou para a seringa que Morrison tampava. O rótulo estava parcialmente rasgado, mas ele conseguiu ler parte. Não era um sedativo. Era algo muito mais forte, potencialmente perigoso para alguém nas condições de Johnson. Rivera olhava para Morrison com ódio aberto. Seu Sargento Rivera, interrompeu Hayes. Acho que é hora de termos aquela conversa em particular. 2 outros soldados entraram no posto médico. Marcus notou que eles não usavam os mesmos distintivos da guarnição original. Eram homens de Hayes e estavam armados. Sargento Chen, continuou Hayes, obrigado por seu serviço aqui. Seu helicóptero está sendo reabastecido e logo estará pronto para transportá-lo de volta à base. Marcus olhou ao redor. Williams observava tudo com crescente apreensão. Rivera tentava comunicar algo com os olhos. Johnson estava inconsciente, talvez drogado com algo que poderia matá-lo. Não vou sair sem meus pacientes, disse Marcus com firmeza. Hayes sorriu novamente, o mesmo sorriso frio de antes. Receio que isso não seja uma opção. Esses soldados serão transportados para outra instalação médica, uma mais adequada às condições particulares deles. Marcus entendeu. Eles iriam desaparecer. Todos eles. Rivera, Williams, Johnson e provavelmente ele também, se não jogasse com cuidado. Rivera estava certa. Aquilo não tinha nada a ver com socorrer feridos. Tratava-se de encobrir o que quer que David tivesse descoberto 3 anos antes e o que essa equipe havia encontrado naquela manhã. O caderno que Rivera lhe entregara parecia queimar em seu bolso. O que quer que estivesse escrito ali era algo pelo qual pessoas estavam dispostas a matar, importante o suficiente para encenar uma explosão e eliminar testemunhas. Marcus tomou uma decisão que mudaria tudo. Não deixaria aqueles soldados para trás e não permitiria que a morte de David permanecesse sem explicação. Só precisava descobrir uma maneira de tirar todos dali com vida. Fingindo verificar seus suprimentos médicos, Marcus pensava freneticamente em possibilidades. O caderno em seu bolso parecia pesar 100 libras, e os 2 soldados armados de Hayes estavam se posicionando perto das saídas. O que quer que fosse acontecer, ele tinha apenas minutos para agir. Coronel Hayes, disse Marcus, levantando-se lentamente e encarando o oficial de inteligência. Preciso falar com o senhor em particular sobre a condição de Johnson. O sigilo médico exige que eu discuta certos aspectos do tratamento apenas com o oficial de maior patente. Era um blefe, mas Marcus apostava na necessidade de Hayes de manter as aparências. O homem não poderia simplesmente executar um médico do SEAL sem justificativa, especialmente com testemunhas presentes. Hayes assentiu brevemente. Claro. Virou-se. Capitão Morrison, continue monitorando os pacientes. Marcus conduziu Hayes até o canto mais afastado do posto médico,
colocando o máximo de distância possível entre eles e os outros. Os ferimentos de Johnson são mais graves do que eu avaliei inicialmente, disse Marcus em voz baixa. Ele está apresentando sinais de hemorragia interna que podem ser fatais se não forem tratados imediatamente. Enquanto falava, Marcus observava Rivera pelo canto do olho. Ela havia conseguido captar a atenção de Williams e usava discretos sinais manuais. Pareciam simples gestos de rotina militar, mas claramente significavam algo mais. O que quer que estivesse comunicando, a expressão de Williams se tornava cada vez mais sombria. "Quanto tempo ele tem?" perguntou Hayes, fingindo participar da consulta médica. "Sem cirurgia adequada, talvez 30 minutos", respondeu Marcus. "A droga que Morrison aplicou está suprimindo a respiração dele. Exatamente o tratamento errado para sua condição." Hayes estudou o rosto de Marcus. "E o que você recomenda, sargento?" "Evacuação imediata para uma instalação cirúrgica completa, não para o centro médico clandestino que o senhor está planejando usar." A máscara de civilidade de Hayes escorregou novamente, e Marcus viu o verdadeiro homem por trás dela, frio, calculista e totalmente sem consciência. "Você é muito perspicaz, sargento Chen. Talvez perspicaz demais para o seu próprio bem, assim como seu irmão era." Hayes sorriu. David era um excelente soldado. Infelizmente, desenvolveu uma curiosidade doentia sobre operações que não o diziam respeito. Marcus sentiu a raiva crescendo no peito, mas forçou-se a permanecer calmo. Perder o controle não ajudaria ninguém a sobreviver aos próximos minutos. "O que ele descobriu?" perguntou. "A mesma coisa que a equipe da Sargento Rivera foi enviada para encontrar", respondeu Hayes em tom baixo. "Um esconderijo de equipamentos que oficialmente não existe. Equipamentos que poderiam causar constrangimento a certas pessoas se viessem à tona." Atrás de Hayes, Marcus viu Morrison movendo-se entre os soldados feridos. O capitão estava mexendo nas linhas intravenosas deles, provavelmente administrando mais drogas para mantê-los inconscientes. Rivera ainda estava acordada, mas por pouco, os olhos lutando para permanecer focados. "Que tipo de equipamento?" insistiu Marcus. Hayes parecia se divertir com a conversa. "Equipamentos de comunicação, principalmente dispositivos de gravação, do tipo que pode conter conversas entre pessoal militar americano e certos cidadãos estrangeiros. Conversas sobre atividades que oficialmente nunca ocorreram." As peças começaram a se encaixar na mente de Marcus. Tráfico de armas. Alguém dentro do exército estava vendendo armas a insurgentes, e David havia encontrado as provas. "David encontrou mais do que provas", continuou Hayes. "Ele encontrou o local exato das reuniões e gravou várias transações. Infelizmente para ele, também descobriu quem comandava a operação." "Você?" disse Marcus. Hayes deu de ombros. "Sou apenas parte intermediária, sargento. Os verdadeiros decisores estão muito mais acima na cadeia de comando. Mas sim, coordeno certos aspectos do negócio." Marcus olhou para os soldados feridos. Morrison havia terminado o que estava fazendo. Os três agora estavam completamente inconscientes. Rivera resistira às drogas por mais tempo que os outros, mas seus olhos finalmente se fechavam. "Então, foi você quem o matou", disse Marcus, voltando-se para Hayes. "David se matou", respondeu ele friamente. "Sério?" Tudo o que ele precisava fazer era registrar o relatório de patrulha e esquecer o que viu. Em vez disso, começou a fazer perguntas, a copiar gravações, a planejar levar suas preocupações para os superiores. Hayes balançou a cabeça, fingindo pesar. "Uma decisão muito infeliz. E a equipe de Rivera?" perguntou Marcus. "Eles foram enviados aqui para recuperar as provas de David antes que mais alguém as encontrasse", respondeu Hayes. "Infelizmente, foram bem-sucedidos demais. Encontraram não apenas as gravações de David, mas também um esconderijo mais recente de equipamentos de comunicação
que continha conversas altamente sensíveis. Marcus sentiu um horror crescente ao perceber que a equipe de Rivera não havia se envolvido por acaso em uma conspiração. Eles tinham sido enviados ali por causa da morte de David. Isso significava que alguém na cadeia de comando sabia exatamente o que acontecera com seu irmão. Quem deu a eles essa missão? Perguntou Marcus. Hayes olhou o relógio. Isso já não é relevante. O que importa é que todas as pontas soltas estão prestes a ser muito bem amarradas. Morrison apareceu ao lado de Hayes. Senhor, os pacientes estão estáveis para transporte. O helicóptero deve chegar em 15 minutos. Marcus olhou para os 3 soldados inconscientes. O que quer que Morrison lhes tivesse dado era forte o suficiente para mantê-los apagados por horas. Tempo mais que suficiente para levá-los a algum lugar isolado e eliminá-los silenciosamente. E quanto a mim? Perguntou Marcus. Imagino que não estarei voltando para a base. Hayes realmente pareceu pesaroso. Você deveria simplesmente ter tratado os feridos e ido embora, sargento. Mas reconheceu aquele distintivo de unidade, não foi? No momento em que viu o uniforme de RIA, você soube que isso estava ligado a David. Marcus não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. O relatório oficial dirá que seu helicóptero foi abatido por forças insurgentes enquanto evacuava os feridos. Continuou Hayes com calma. Muito trágico. Sua família receberá todas as honras militares. O som das hélices se aproximando encheu o ar, e Marcus percebeu que estava quase sem tempo. O que quer que fosse fazer, teria de ser agora. Posso verificar meus pacientes mais uma vez? Perguntou. Cortesia profissional. Hayes assentiu, aparentemente sem ver problema em deixar um homem condenado confortar os feridos. Seja rápido. Marcus foi primeiro até a maca de Rivera. Ela parecia inconsciente, mas, ao verificar seu pulso, os olhos dela se abriram ligeiramente. Ela estava lutando contra o efeito das drogas com todas as forças que restavam. Consegue se mover? Sussurrou ele, fingindo examinar os curativos. A resposta foi apenas um leve movimento dos dedos, mas era o suficiente. Ela ainda estava consciente, embora por pouco. Em seguida, ele foi até Williams. O cabo estava mais profundamente sedado. Mas Marcus percebeu, pelo padrão da respiração, que ele acabaria acordando. Johnson era a incógnita. O que quer que Morrison tivesse injetado, somado aos ferimentos, tornava sua condição crítica. O som do helicóptero ficava mais alto. Marcus tomou sua decisão. Pegou discretamente um bisturi do kit médico e caminhou de volta em direção a Hayes, mantendo a naturalidade. Morrison observava da entrada, atento à aeronave que se aproximava. Os 2 soldados armados pareciam relaxados, certos de que a situação estava sob controle. Coronel, disse Marcus, aproximando-se de Hayes como se quisesse dizer algo em particular. Só quero que saiba que entendo por que o senhor teve de fazer isso. Hayes pareceu surpreso, mas satisfeito. Fico feliz que o senhor seja razoável, sargento. Marcus moveu o bisturi até a garganta de Hayes em um movimento rápido e preciso, mantendo o corpo entre a lâmina e a linha de visão de Morrison. Na verdade, o que eu entendo é que você assassinou meu irmão, e agora vai me ajudar a tirar esses soldados daqui vivos. Hayes ficou completamente imóvel. Sargento Chen, você está cometendo um erro grave. O único erro que cometi foi acreditar no relatório oficial sobre a morte de David, respondeu Marcus friamente. Agora mande seus homens recuarem, ou abro sua carótida bem aqui. Morrison percebeu que algo estava errado e começou a se mover em direção a eles. Marcus pressionou o bisturi mais fundo e uma fina linha de sangue apareceu no pescoço de Hayes. Capitão Morrison, disse Hayes com a voz controlada. Mantenha sua posição. O sargento Chen e eu estamos tendo uma conversa produtiva. Morrison parou, mas a mão já se movia em direção à pistola. Os 2 soldados na entrada também começaram a se alarmar. Marcus sabia que tinha, no máximo,
30 segundos antes que a situação explodisse em violência. 30 segundos para descobrir como tirar 3 soldados feridos e a si mesmo de um posto fortificado cercado por inimigos. Os olhos de Rivera estavam abertos agora, e ela observava tudo com crescente clareza. Seja o que for que Morrison tivesse aplicado, estava perdendo o efeito mais rápido do que o esperado, provavelmente porque ela resistira desde o início. O helicóptero já estava tão perto que a poeira começava a girar dentro do posto médico. Em menos de 5 minutos, a equipe de extração de Hayes estaria no chão, e a janela de oportunidade de Marcus se fecharia para sempre. Ele olhou para Rivera, depois para Hayes, e para as armas e equipamentos espalhados pelo ambiente. Um plano desesperado começou a se formar em sua mente. Insano. Provavelmente suicida, dependente de variáveis fora de seu controle. Mas era a única chance que tinham. Marcus tinha uma vantagem que Hayes desconhecia. 3 anos de treinamento nos SEALs o haviam ensinado a pensar e reagir mais rápido do que a maioria conseguiria acompanhar. Mantendo o bisturi na garganta de Hayes com a mão direita, usou a esquerda para pegar uma granada de fumaça do colete tático do coronel. "O que você está fazendo?" sibilou Hayes. "Comprando tempo", respondeu Marcus, puxando o pino com os dentes. "Ria, consegue se mover?" Rivera já estava rolando da maca, pegando o fuzil que estava apoiado na parede. As drogas estavam claramente perdendo o efeito mais rápido do que Morrison imaginara. "Williams, acorde!" gritou ela para o cabo. Morrison sacou a arma, mas Marcus estava pronto. Empurrou Hayes para a frente no exato momento em que a granada de fumaça explodiu, enchendo o posto com nuvens densas de cinza. No meio da confusão, o fuzil de Rivera trovejou 2 vezes, e Marcus ouviu um dos soldados armados gritar de dor. "Johnson está ferido demais para se mover", gritou Rivera por cima do caos. "Precisamos carregá-lo." Williams começava a recobrar os sentidos, ainda atordoado. Marcus o agarrou pelos ombros e o puxou para cima. "Consegue andar?" "Acho que sim", murmurou Williams, balançando a cabeça para clarear a mente. Disparos irromperam de várias direções enquanto os homens de Hayes tentavam atirar através da fumaça. Marcus ouviu balas ricocheteando nas paredes metálicas do posto médico. Eles tinham, talvez, 30 segundos, antes que a fumaça se dissipasse o suficiente para permitir tiros precisos. Rivera foi até a maca de Johnson e tentava erguê-lo. "Me ajude!" chamou ela a Marcus. Johnson, entretanto, recuperara a consciência, os olhos arregalados de dor e medo. "Me deixe", sussurrou ele. "Leve as provas para fora. Isso é o que importa." "Ninguém fica para trás", disse Marcus com firmeza, agarrando uma das extremidades da maca. Rivera pegou a outra e eles levantaram Johnson entre os dois. Williams estava em pé agora, cambaleando, mas capaz de se mover. Ele havia pegado a arma de um dos soldados caídos. "Saída traseira", disse Rivera, acenando para uma porta que Marcus não tinha notado antes, que dava para o parque de viaturas. Eles atravessaram a fumaça com a maca de Johnson entre eles, e atrás ouviam Hayes gritar ordens, tentando coordenar seus homens apesar do caos. A porta traseira dava para um beco estreito entre o posto de socorro e o que fora uma área de manutenção de veículos. A maioria dos caminhões e equipamentos fora danificada pela explosão que ferira a equipe de Rivera, mas Marcus viu um Humvee que parecia inteiro. "Chaves?" perguntou ele. Williams vasculhou os bolsos e tirou um jogo. Johnson as tinha quando tudo deu errado. Carregaram Johnson para o fundo do Humvee o mais delicadamente possível, mas Marcus percebeu que o movimento lhe causava dor intensa. A respiração dele estava mais difícil e a cor do rosto piorando. Rivera subiu no banco do passageiro enquanto Williams assumia o volante. Marcus espremeu-se no compartimento traseiro com Johnson, tentando monitorar seus sinais vitais e, ao mesmo tempo, ficar atento a uma possível perseguição. O helicóptero pousava agora no complexo principal, e Marcus viu os reforços de Hayes se posicionando.
pelo menos uma dúzia de soldados com uniformes sem insígnias, todos armados com automáticas. Dirija, disse Marcus a Williams. Agora. O Humvee rugiu e arrancou, arremessando-se através do portão de malha do parque de viaturas. Williams podia ainda estar grogue por causa das drogas, mas dirigia bem, levando o veículo imediatamente para fora da estrada e subindo pelo terreno rochoso que cercava o posto. Para onde vamos? Perguntou Marcus, checando o pulso de Johnson, que estava ficando mais fraco. Rivera puxou um aparelho GPS e um mapa dobrado. Há um esconderijo a cerca de 5 milhas ao norte daqui. O esconderijo do David? É isso que viemos encontrar. E o pessoal do Reis sabe disso. Eles sabem que existe. Só não sabem exatamente onde. Ria olhou para Johnson. Como ele está? Marcus foi honesto. Não vai bem. Precisa de cirurgia dentro de 1 hora, senão não vai resistir. Johnson agarrou o pulso de Marcus com força surpreendente. O esconderijo, sussurrou. Tudo o que seu irmão encontrou está lá. Gravações, documentos, fotografias, provas de toda a operação. Johnson, guarde forças. Não, ouça. A voz de Johnson era urgente, apesar da fraqueza. Reis não mentira quando disse que mataram David pelo que ele achou. Mas há mais. O tráfico de armas é só o começo. Eles também vendem informação, movimentos de tropas, planos operacionais, tudo. Marcus sentiu náusea. Para quem? Para qualquer um com dinheiro suficiente. Insurgentes, governos estrangeiros, organizações criminosas. Seu irmão tropeçou no maior vazamento de inteligência da história militar. Rivera estudava o GPS. Williams, pegue o próximo caminho pela crista. Precisamos evitar as estradas principais. Atrás deles, nuvens de poeira erguiam-se do posto. O pessoal de Reis o seguia, provavelmente em vários veículos. Marcus já via ao menos 2 helicópteros no ar, ambos em sua direção. Eles vão nos pegar antes de chegarmos ao esconderijo, disse Williams, subindo o Humvee por um caminho íngreme e pedregoso. Este carro não foi feito para longas perseguições fora de estrada. Rivera conferiu o fuzil e o carregador sobressalente que havia pego. Então fazemos uma postura defensiva, encontramos um local defensável e seguramos até chegarmos às provas. Marcus continuava trabalhando em Johnson, tentando estancar a hemorragia interna que lentamente o matava. A outra opção, disse ele baixinho. Qual? Dividimos. Rivera e eu levamos Johnson até o esconderijo. Williams leva o Humvee e atrai a perseguição para longe de nós. Williams olhou pelo retrovisor. Isso é uma missão suicida para mim, talvez. Mas é a única forma de Johnson sobreviver tempo suficiente para contar a verdade. E é a única maneira de chegarmos às provas do David. Rivera ficou em silêncio por um momento, ponderando. Há uma terceira opção, disse ela finalmente. A gente chega ao esconderijo, mas não apenas recolhe as provas. A gente as usa. Como assim? David não gravou só o Reis e sua gente. Gravou todos os envolvidos na operação, inclusive quem dava as ordens ao Reis. Rivera ergueu um telefone via satélite que havia tomado de um dos soldados caídos. Este tem capacidade de comunicação encriptada. Se conseguirmos acessar as gravações do David, podemos transmiti-las simultaneamente para múltiplos destinatários. Marcus entendeu. Explodir tudo de uma vez. Tornar impossível qualquer tentativa de encobrimento. Exatamente, confirmou Rivera. Mas precisamos chegar ao esconderijo primeiro. O Humvee atingiu o topo de uma colina e eles puderam ver o destino à distância. Um vale estreito entre 2 afloramentos rochosos que pareciam exatamente com a formação geológica que Johnson havia mencionado, o Vale dos Cães de Pedra. Também podiam ver os perseguidores. 4 veículos seguiam sua trilha e os helicópteros se aproximavam por 2 direções. Reis havia mobilizado recursos consideráveis para detê-los, o que dizia a Marcus tudo o que ele precisava saber sobre a importância das provas de David.
Johnson estava cada vez mais fraco. Sua respiração era curta e irregular, e Marcus via que ele estava perdendo a luta contra os ferimentos, mas seus olhos ainda estavam alertas, focados. Doutor, sussurrou Johnson, prometa-me uma coisa. Não fale assim, você vai ficar bem. Prometa que vai divulgar a verdade. Sobre David, sobre tudo. As pessoas precisam saber o que realmente aconteceu. Marcus encontrou o olhar dele. Eu prometo. Johnson sorriu fracamente. Seu irmão era um bom homem. Morreu tentando fazer o que era certo. Williams havia levado o Humvee ao limite, mas o motor começava a superaquecer e o terreno tornava-se cada vez mais difícil. Estavam talvez a menos de 1 quilômetro do vale, quando o primeiro helicóptero surgiu sobre a crista atrás deles. Contato na retaguarda! Gritou Rivera, erguendo o fuzil. O helicóptero abriu fogo e as balas uniram ao redor do veículo. Williams girou o volante bruscamente para a da esquerda, fazendo-os deslizar por uma encosta rochosa. A manobra salvou suas vidas, mas custou tempo precioso. Não vamos conseguir chegar lá com isso, gritou Williams por cima do rugido do motor e do tiroteio. Rivera já se movia. Pare aqui! Daqui seguimos a pé. Marcus olhou para Johnson, que mal estava consciente. Carregá-lo os atrasaria, mas deixá-lo para trás não era opção. Consegue andar? Perguntou. Johnson tentou se erguer, mas desabou de volta na maca. Vão sem mim. Eu os atrasaria. Vou segurar eles. Nem pensar, respondeu Marcus. Mas Johnson já alcançava a pistola de Williams. Já estou morrendo, doutor. Deixe-me fazer isso valer a pena. Marcus percebeu, com o horror crescente, que Johnson tinha razão. Seus ferimentos eram graves demais, e estavam longe demais de qualquer socorro médico. Mas isso não tornava a decisão mais fácil. Rivera a tomou por eles. Williams, me ajude a colocar Johnson numa posição de tiro atrás daquelas pedras. Marcus, pegue todos os suprimentos médicos que puder carregar. Movemos em 60 segundos. Os minutos seguintes foram puro caos. Eles posicionaram Johnson defensivamente, com uma boa visão dos veículos inimigos que se aproximavam. Rivera dividiu a munição restante entre Johnson e Williams, mantendo apenas o suficiente para a jornada. Os helicópteros agora circulavam, buscando uma zona segura de pouso. Marcus via os veículos de Hayes subindo lentamente o terreno pedregoso, ainda a alguns minutos de distância, mas avançando rápido. Johnson segurou a mão de Marcus pela última vez. Vale dos Cães de Pedra, repetiu. O esconderijo do seu irmão está numa caverna, cerca de metade da encosta norte. Procure a marca que ele esculpiu na rocha. Que marca? Uma cruz médica como a do seu kit. O sorriso de Johnson era sereno, apesar da dor. Ele disse que, se algo acontecesse, um médico seria a única pessoa que entenderia o que ele descobriu. Marcus sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Mesmo morto, David havia pensado à frente, tentando garantir que a verdade viesse à tona. Precisamos ir agora, disse Rivera, puxando-o pelo braço. Marcus agarrou seu kit médico e seguiu Rivera e Williams, afastando-se do Humvee. Atrás deles, Johnson abriu fogo contra o primeiro helicóptero, forçando-o a recuar e reconsiderar sua aproximação. O Vale dos Cães de Pedra fazia jus ao nome. As formações rochosas em cada lado pareciam cabeças caninas gigantes, bocas abertas em uivos eternos. Marcus entendeu por que David escolhera aquele lugar, isolado, defensável e improvável de ser descoberto por acaso. Eles chegaram à metade do caminho até a entrada do vale, quando os disparos começaram atrás deles. Johnson lutava com ferocidade, mas estava em desvantagem numérica e de poder de fogo. Marcus se obrigou a não olhar para trás. Rivera avançava num ritmo brutal, apesar dos ferimentos. Conhecia aquele terreno, estudara-o durante o planejamento da missão. Williams, ainda sob efeito das drogas de Morrison, lutava para acompanhá-los.
Ali, disse Rivera, apontando para uma saliência estreita cerca de 60 metros acima da parede norte do vale. Consigo ver a entrada da caverna. Marcos semicerrou os olhos e pôde distinguir uma sombra escura na rocha. Chegar até lá exigiria escalar, e a escalada os deixaria expostos ao fogo dos helicópteros. O som dos tiros atrás deles começava a diminuir. A resistência final de Johnson chegava ao fim. Williams desabou contra uma rocha, ofegante. Eu não consigo fazer essa escalada. Não nesse estado. Rivera avaliou seu rosto pálido e as mãos trêmulas. Você tem razão. Fique aqui e cubra nossa subida. Se os homens de Reis chegarem perto demais, recue até aquela passagem estreita por onde passamos. Force-os a vir um por um. Marcos olhou para a subida à frente. 60 metros de rocha exposta, com Rivera ferida e ambos exaustos. Atrás deles, as forças de Reis avançariam assim que terminassem com Johnson. Pronta? Perguntou Rivera, checando o fuzil mais uma vez. Marcos ajustou o kit médico no ombro e ergueu os olhos para a caverna. Em algum lugar lá em cima, estavam as provas que explicariam a morte de David e exporiam a conspiração que o matara. Provas que poderiam impedir que outros soldados morressem para proteger o lucro de oficiais corruptos. Vamos buscar a história do meu irmão, disse ele. A escalada começou. A parede de rocha era muito mais traiçoeira do que parecia de baixo. O que pareciam ser apoios sólidos se desfaziam sob o peso deles e pequenas pedras caíam a cada movimento. Marcos tentava manter-se logo abaixo de Rivera para protegê-la de pedras soltas. Mas ela escalava com a urgência de quem sabia que os perseguidores estavam a minutos de distância. A uns 15 metros de altura, o braço ferido de Ria cedeu. Ela escorregou de lado, procurando desesperadamente apoio na rocha áspera. Marcos avançou e segurou sua bota no instante em que ela ia cair. Eu te segurei, disse ele, firmando-se contra a parede. Ria encontrou uma nova pegada e parou para recuperar o fôlego. O sangue voltava a escorrer pelos curativos, reabertos pelo esforço da escalada. Obrigada. Achei que era o fim. Abaixo deles, Williams havia se posicionado atrás de um grande bloco de pedra na entrada do vale. Marcos podia ver as nuvens de poeira que se aproximavam. Os veículos de Reis quase haviam vencido o terreno acidentado. Quanto falta? Perguntou. Talvez uns 15 metros, respondeu Rivera. Mas o ângulo fica mais íngreme. Um disparo ecoou pelo vale. Williams havia engajado o primeiro dos soldados de Reis. O estampido seco foi seguido pelo estalar contínuo das armas automáticas. Marcos e Rivera aceleraram, abandonando qualquer tentativa de furtividade. Agora, cada segundo contava. O kit médico nas costas de Marcos parecia pesar 50 quilos, mas ele não podia deixá-lo. A cruz médica que David esculpira na rocha era sua única maneira de identificar a caverna certa. A uns 20 metros do topo, Marcos a viu. Uma pequena, mas inconfundível cruz médica gravada numa seção lisa da parede, logo à esquerda da entrada estreita de uma caverna. "A marca do David!" gritou ele, apontando. Rivera seguiu seu olhar e assentiu. "Estou vendo." Os últimos metros foram os mais difíceis. A rocha se curvava para dentro, obrigando-os a escalar quase de cabeça para baixo. Os ombros de Marcos ardiam de esforço, e as mãos estavam em carne viva pelo atrito com a pedra. Rivera alcançou a caverna primeiro e puxou-se para dentro. Um instante depois, estendeu a mão para ajudá-lo a subir os últimos metros. Ele agarrou-a com gratidão e rolou para dentro, ofegante. A caverna era pequena, mas profunda, estendendo-se até onde a luz do dia não alcançava. Perto da entrada, Marcos percebeu sinais claros de ocupação recente. Um saco de dormir, algumas latas de comida e algo que parecia equipamento de comunicação. David viveu aqui, percebeu ele. Rivera já avançava pela escuridão
seguindo um cordão de pequenas luzes LED, alimentadas por bateria que David havia fixado na parede. Ele ficou aqui por semanas, talvez meses, disse ela. Isto não era um esconderijo, era uma base de operações. As luzes levavam a uma câmara natural a uns 10 metros da entrada. Marcos ficou sem fôlego ao ver o que o irmão havia criado ali. As paredes estavam cobertas de fotografias, documentos, mapas e diagramas. Linhas de barbante vermelho conectavam pontos como num mural de conspiração. Mas esta conspiração era real. No centro da câmara havia um laptop militar, conectado a vários discos rígidos externos. Equipamentos de vídeo, gravadores e rádios estavam organizados sobre uma mesa improvisada, feita de pedras empilhadas. Rivera observava os painéis na parede. Meu Deus, Marcos! Seu irmão documentou tudo. Marcos aproximou-se para examinar as fotos. Reconheceu Hayes e Morrison, mas havia dezenas de outros rostos que não conhecia. Oficiais militares, civis de terno caro, homens com uniformes estrangeiros. Cada foto trazia datas, locais e anotações na caligrafia precisa de David. Olha isso, disse Rivera, apontando para um mapa detalhado da região. Ele rastreou toda a operação deles. Rotas de suprimento, locais de encontro, transferências financeiras. Está tudo aqui. O laptop ainda estava ligado, protegido por uma tela de senha. Marcos tentou algumas combinações óbvias. A data de nascimento de David, o sobrenome de solteira da mãe, números de serviço militar. Nada funcionava. Tiros ecoavam do vale abaixo. Williams ainda resistia, mas agora enfrentava a oposição mais pesada. Tente ER, sugeriu Rivera. Johnson disse que ele deixou isso para um médico encontrar. Marcos pensou no senso de humor do irmão e digitou Corpsman. O laptop destravou imediatamente, revelando uma área de trabalho cheia de arquivos de vídeo, gravações de áudio e pastas de documentos. Rivera abriu um dos vídeos. A tela se encheu com o rosto de Hayes, vestindo roupas civis e sentado diante de um homem trajando vestes típicas do Oriente Médio. A conversa era em inglês, e devastadora. O próximo carregamento incluirá 50 fuzis M4, 2.000 munições e 6 mísseis anti-tanque, dizia Hayes. O preço é 2 milhões, conforme combinado. O homem estrangeiro assentiu. E os relatórios de inteligência? Movimentos de tropas para os próximos 6 meses, além das avaliações táticas de 3 bases avançadas. Isso custa 500 mil adicionais. Marcos sentiu o estômago revirar. Seu irmão havia gravado Hayes vendendo não apenas armas, mas informações estratégicas que poderiam matar soldados americanos. Rivera examinava outros arquivos. Há dezenas dessas reuniões. Veja as datas. Isso vem acontecendo há mais de 2 anos. O som de um helicóptero se aproximando fez os dois olharem para a entrada da caverna. Os homens de Hayes haviam encontrado a rota de escalada. Precisamos copiar tudo, disse Marcos, pegando o telefone via satélite que Rivera havia tomado antes. Conseguimos enviar os arquivos? Rivera já trabalhava nisso. O telefone tem memória suficiente para os arquivos mais importantes, mas não para todos. Precisamos priorizar. Marcos abriu mais vídeos enquanto Rivera iniciava o upload. Cada um era pior que o anterior. Hayes não estava apenas vendendo armas e informações. Ele coordenava ataques contra posições americanas para encobrir suas próprias operações. Soldados haviam morrido para proteger seu esquema. Olhe isso, chamou Marcos. Rivera se aproximou de um vídeo em particular. Essa gravação é de 3 dias antes da morte de Dave. O vídeo mostrava o próprio David, falando diretamente para a câmera. Ele parecia exausto, assustado, mas determinado. Se você está assistindo a isto, significa que algo me aconteceu, dizia David. Descobri uma conspiração que chega até o topo da cadeia de comando. O coronel Hayes e sua equipe estão vendendo armas e inteligência para forças inimigas.
Mas eles não são o verdadeiro poder por trás dessa operação. David levantou uma fotografia. Marcus inclinou-se para ver melhor e sentiu o sangue gelar. A foto mostrava Hayes apertando a mão de um homem com uniforme de general americano. O general Morrison, pai do capitão Morrison, está comandando toda a operação, continuou David. Ele usa sua posição no setor de aquisições do Pentágono para identificar carregamentos de armas que podem ser dados como perdidos ou danificados, e depois, vendidos no mercado negro. As vendas de informações estão financiando a expansão da operação. Rivera agarrou o braço de Marcus. É por isso que eles estão tão desesperados para nos parar. Isso não é só sobre Hayes. Vai até o Pentágono. O helicóptero estava mais próximo. Eles já podiam ouvir o som do equipamento de rapel sendo liberado, o que significava que os homens de Hayes estariam escalando até eles em minutos. Marcus olhou as paredes cobertas de provas, o laptop cheio de arquivos incriminadores, e o telefone via satélite capaz de transmitir a verdade para o mundo. David havia passado meses, talvez anos, reunindo tudo aquilo. Morrera por isso. Agora cabia a Marcus garantir que seu sacrifício tivesse sentido. Quanto já enviamos? Perguntou. Rivera conferiu o status. Cerca de 60%. Mas o tempo está acabando. O som de botas sobre a rocha estava cada vez mais perto. Marcus tomou uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. Pegue o telefone e vá, ordenou. Vá para o fundo da caverna e encontre outra saída. Eu vou ganhar tempo para terminar o upload. Rivera o olhou, horrorizada. Marcus, não. Ficamos juntos. Meu irmão morreu sozinho tentando expor essa conspiração. Não vou deixar você morrer também. Marcus revirou o kit médico e encontrou o sinalizador de emergência que sempre carregava. Vá, isso é uma ordem. Rivera hesitou por um segundo, depois pegou o telefone e os discos mais importantes. Não ouse morrer, Marcus Chen. O mundo precisa ouvir a sua história também. Ela desapareceu na escuridão ao fundo da caverna, no exato momento em que a primeira sombra surgiu na entrada. Marcus acendeu o sinalizador de emergência, inundando a câmara com uma luz vermelha intensa, e preparou-se para sua última resistência, no monumento do irmão à verdade. A luz vermelha projetava sombras dançantes nas paredes enquanto Hayes entrava, acompanhado por 3 soldados com as armas apontadas diretamente para Marcus. A luz carmesim do sinalizador. As provas de David pareciam algo saído de um pesadelo. Fotografias de traição, documentos de corrupção, mapas marcando os túmulos de soldados americanos que haviam morrido por lucro. Afaste-se do equipamento, Sargento Chen, ordenou Hayes, a voz ecoando pela câmara. Marcus permaneceu onde estava, uma mão sobre o laptop de David, a outra segurando o kit médico. Operação impressionante, a que seu irmão descobriu, disse ele com ironia. Quantos soldados morreram para manter a conta bancária do general Morrison cheia? O rosto de Hayes se contraiu. Você não entende as complexidades da guerra moderna. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. Como assassinar delatores? Como impedir vazamentos de inteligência que revelariam seus crimes? Rebateu Marcus. Hayes deu um passo à frente, a arma ainda apontada para o peito dele. Seu irmão ia expor atividades que, no fim, serviam ao bem maior. Marcus soltou uma risada amarga. O bem maior? Você vendia armas para os mesmos homens que matavam soldados americanos. Nós controlávamos o fluxo de armas para coletar informações sobre as redes inimigas. Prevenimos mais ataques do que causamos. E as vendas de informações, replicou Marcus. Como entregar movimentos de tropas serve ao bem maior? Pela primeira vez, Hayes pareceu desconfortável. Algumas informações precisavam ser sacrificadas para manter nossa credibilidade com os contatos inimigos. A raiva queimava no peito de Marcus. Você matou soldados para sustentar sua farsa. Baixas são inevitáveis na guerra, respondeu Hayes friamente. A questão é se elas servem a um propósito.
Um dos soldados de Reis examinava as paredes cobertas de provas. Senhor, precisamos destruir tudo isso. Se parte disso vazar... Eu sei, interrompeu Reis, irritado. Preparem cargas por toda a caverna. Vamos derrubar a montanha, se for preciso. Marcos observou, horrorizado, enquanto o soldado começava a colocar explosivos entre os documentos e fotos organizados por David com tanto cuidado. Meses de trabalho, provas de corrupção e traição em escala massiva, prestes a serem enterradas para sempre. Você não pode encobrir isso, disse Marcos desesperado. Muita gente já sabe a verdade. Reis sorriu friamente. A Sargento Rivera e o Cabo Williams não vão contar nada a ninguém. E você? Ele deu de ombros. Mais uma trágica baixa de guerra. O soldado que posicionava as cargas chamou da entrada da caverna. Senhor, temos um problema. Rivera desapareceu e levou parte do equipamento. A expressão calma de Reis se rompeu. Como assim desapareceu? Há uma passagem nos fundos da caverna. Ela deve ter escapado por lá. Marcos conteve um sorriso. Rivera ainda estava viva e, mais importante, ainda transmitia as provas de David para o mundo. Cada minuto que Reis perdia ali era um minuto a mais para a verdade se espalhar. Encontrem-na, ordenou Reis a 2 de seus homens. Ela não pode ter ido longe, não com aqueles ferimentos. Quando os soldados desapareceram na escuridão, Marcos fez seu movimento. Ele vinha lentamente alcançando algo dentro do kit médico e agora puxou uma seringa de morfina, usada em emergências. Não era uma arma ideal, mas era tudo o que tinha. Reis notou o gesto e ficou tenso. Nem pense nisso, sargento. Sabe o que é engraçado? Disse Marcos, segurando firme a seringa. David sempre dizia que a parte mais difícil de ser soldado não era enfrentar o inimigo, era confiar nas pessoas lutando ao seu lado. Seu irmão era ingênuo? Não? Ele era honesto. Acreditava que os soldados americanos eram os mocinhos. Marcos olhou ao redor, para as paredes cobertas de provas, até descobrir que alguns dos mocinhos eram piores que o inimigo. O último soldado terminou de posicionar os explosivos e olhou para Reis, aguardando ordens. 15 minutos e contando, senhor. Reis assentiu. Avise o helicóptero para a extração. Saímos em 10 minutos. Marcos sentiu o desespero apertar o peito. Rivera precisava de mais tempo. O upload dos arquivos mais importantes ainda levaria pelo menos 5 minutos. Ele precisava ganhar tempo de algum modo. Antes de me matar, disse Marcos, quero entender uma coisa. Como o General Morrison recrutou você? Reis olhou o relógio, impaciente. Isso importa? O Mori um homem morto. Reis pareceu refletir por um momento. Morrison me procurou há 2 anos, começou ele. Disse que havia identificado ineficiências no sistema de aquisição de armas, que poderiam ser usadas a nosso favor. No início, era apenas sobre reduzir desperdícios. E quando passou a ser sobre lucro? Perguntou Marcos. Quando percebemos quanto dinheiro estava envolvido. O Pentágono encomenda milhões de dólares em armamentos que nunca são devidamente utilizados. Eles ficam parados em depósitos, se danificam no transporte ou se tornam obsoletos com as mudanças táticas. Nós apenas redirecionávamos recursos que, de outro modo, seriam desperdiçados. Marcos balançou a cabeça. Você estava roubando armas e vendendo para terroristas. Nós conduzíamos operações de inteligência fora dos registros, com fontes de financiamento não tradicionais, corrigiu Reis. Tudo o que fizemos tinha valor estratégico. Era a racionalização de um homem que havia convencido a si mesmo de que traição era patriotismo. Marcos já tinha visto esse tipo de corrupção antes, oficiais que começavam com pequenas transgressões e desciam cada vez mais fundo na deslealdade. Tiros ecoaram das profundezas da caverna. Os soldados de Reis haviam encontrado o rastro de Rivera. Ela está armada e desesperada, alertou Marcos. Seus homens podem não voltar.
Reis pegou o rádio. Relatório de status. Uma voz respondeu com ruído estático. Rastro de sangue encontrado em direção à saída traseira. Está ferida e se movendo devagar. A teremos em 5 minutos. O coração de Marcos afundou. Rivera estava ficando sem tempo e opções. O upload talvez não terminasse antes que os homens de Reis a alcançassem. O soldado com o detonador verificou o cronômetro. 8 minutos para a detonação, senhor. Reis tomou sua decisão. Vamos sair agora. Se Rivera ainda estiver na caverna quando ela desabar, problema resolvido. Se escapar, a rastrearemos do lado de fora. Marcos observou, horrorizado, enquanto Reis e o último soldado se moviam em direção à entrada. As provas de David, a documentação de corrupção em massa e assassinato de soldados americanos estavam prestes a ser destruídas para sempre, a menos que ele fizesse algo. A seringa de morfina ainda estava em sua mão. Não era uma arma, mas era o suficiente. Às vezes, quando tudo mais falhava, o juramento de um médico de não causar dano tinha de ceder ao dever de um soldado de proteger os inocentes. Marcos olhou uma última vez para a fotografia de Dave no laptop, respirou fundo e atacou. Ele avançou com a seringa de morfina mirando o pescoço de Reis. O coronel era rápido, mas 3 anos de treinamento em combate corpo a corpo deram a Marcos a vantagem. A agulha penetrou logo abaixo da orelha de Reis e ele pressionou o êmbolo até o fim. Reis cambaleou para trás, tentando agarrar o local da injeção. O que você... 50 miligramas de morfina, disse Marcos sombriamente. Você tem uns 2 minutos antes de desmaiar. O soldado restante girou a arma em sua direção, mas o espaço estreito da caverna jogava a favor de Marcos. Ele agarrou o laptop de David e o usou como um porrete, acertando o soldado na têmpora. O homem caiu inconsciente. Reis lutava contra o efeito da droga, mas estava perdendo. A visão turva, os movimentos descoordenados. As cargas. Não pode parar, balbuciou ele. Marcos pegou o detonador do soldado desmaiado. Restavam 6 minutos, tempo suficiente para desarmar algumas cargas, mas não todas. Ele tinha de escolher: salvar as provas de David ou salvar Rivera. A escolha foi fácil. Marcos pegou os discos rígidos mais importantes do laptop, colocou-os dentro do kit médico e correu para o fundo da caverna. Atrás dele, Reis desabou, ainda consciente, mas incapaz de se mover. O túnel traseiro era estreito e descia abruptamente na escuridão. Marcos ouvia tiros à frente. Rivera ainda estava viva e lutando. Seguiu o som, usando sua lanterna tática para se orientar no terreno irregular. O corredor se abriu em uma câmara maior, com várias saídas. Pingos de sangue no chão mostravam o caminho de Rivera, levando a uma espécie de chaminé natural que subia em direção à superfície. Marcos podia ver a luz do dia lá no alto. "Rivera!" gritou ele. A voz dela veio de algum ponto acima. "Marcos! Achei que você estivesse morto." "Ainda não, mas temos 4 minutos antes que os homens de Reis detonem a caverna. Como está o upload?" 90% completo. Mas estou presa aqui. Eles estão cobrindo a saída. Marcos olhou para cima. A escalada era difícil mesmo para alguém ileso. Para Rivera, ferida e exausta. Quase impossível. Mas ela tinha chegado até ali, movida apenas por pura determinação. O som de botas vindo pelo túnel atrás dele fez Marcos se virar. A equipe de apoio de Reis havia chegado, provavelmente alertada quando o coronel não fez o check-in. Feixes de luz varriam as paredes da caverna. 3 minutos! Gritou ele para Rivera. Consegue terminar o upload? Perguntou Marcos. Quase lá, respondeu Rivera. Mas Marcos, mesmo que eu consiga enviar tudo, eles só vão negar. Vão dizer que os arquivos são falsos, que nós somos terroristas ou traidores. Marcos pensou nas últimas palavras de Johnson, no sacrifício de David,
em todos os soldados que haviam morrido para proteger a operação de Hayes. Não, se tivermos uma testemunha. Ele tirou do bolso o caderno manchado de sangue que Rivera lhe entregara no posto médico. No caos da fuga, tinha se esquecido dele. Agora o abriu e encontrou exatamente o que esperava. Anotações detalhadas sobre a operação de Hayes, escritas com a caligrafia precisa de Rivera. Nomes, datas, registros financeiros, tudo o que seria necessário para corroborar as provas eletrônicas. Mas havia algo ainda mais importante. Uma lista de jornalistas, investigadores do Congresso e oficiais militares identificados pela equipe de Rivera como confiáveis. Pessoas que poderiam ser contatadas se a missão desse errado. Marcos falou no telefone via satélite de Rivera. Aqui é o 2º Sargento Marcus Chen, Corpo Médico da Marinha dos Estados Unidos. Estou enviando provas de uma conspiração massiva, envolvendo a venda de armas e informações de inteligência americanas a forças inimigas. A conspiração envolve o Coronel Hayes, o Capitão Morrison e o General Morrison, do setor de aquisições do Pentágono. Ele ouviu a voz de Rivera ecoando lá de cima, fazendo o mesmo, transmitindo sua história a múltiplos destinatários simultaneamente. Entre os dois, garantiam que a verdade alcançasse pessoas capazes de agir. Os soldados perseguidores estavam se aproximando. Marcos podia ouvi-los discutindo qual passagem seguir. Em 2 minutos, todo o sistema de cavernas desabaria, levando todos consigo. Rivera, saia daí agora! Upload concluído, estou subindo, respondeu ela. Marcos elaborou seu próprio plano de fuga. O túnel por onde viera levava de volta à caverna principal, exatamente onde as cargas explodiriam. Mas havia outros corredores que se aprofundavam na montanha. Se encontrasse um que levasse à superfície... Um disparo ecoou pela câmara, seguido pelo grito de dor de Rivera. Ela havia sido atingida. Marcos olhou para cima e a viu, recortada contra a luz do dia, mas imóvel. O sangue pingava das rochas. "Ria!" chamou ele. "Estou bem!" Ela gritou fraca. "Só de raspão, mas não consigo escalar com um braço só." 1 minuto restante. Marcos tomou a decisão mais difícil de sua vida e começou a escalar. A chaminé era quase vertical, mas tinha fendas o bastante para permitir a subida. Seus ombros queimavam de esforço enquanto se impulsionava, o kit médico batendo contra as paredes de pedra. Rivera tentava ajudar, estendendo o braço bom. 30 segundos! Gritou ela. Marcos a alcançou justo quando os soldados de Hayes entravam na câmara abaixo. O tiroteio começou, as balas ricocheteando nas paredes. Ele agarrou Rivera pela cintura e continuou a subir, usando as pernas para se impulsionar e os braços para puxá-los. 15 segundos! Eles emergiram da chaminé, caindo sobre um afloramento rochoso alto, com vista para o vale. Marcos viu os helicópteros de Hayes circulando abaixo e veículos se afastando da montanha. Todos estavam evacuando. 10 segundos. Marcos se jogou sobre Rivera, protegendo-a com o corpo quando a montanha explodiu sob eles. A detonação foi colossal, muito maior do que ele esperava. Hayes não havia apenas colocado cargas na caverna de David, ele destruiu toda a rede subterrânea. Toneladas de rocha desabaram, selando para sempre tudo o que David havia descoberto. Mas já era tarde demais. As provas já tinham sido enviadas, se espalhando pela internet e chegando às mãos de investigadores que não poderiam ser comprados nem silenciados. Rivera conseguiu um sorriso fraco enquanto observavam, deitados, a nuvem de poeira subindo do desabamento. Seu irmão estaria orgulhoso. Marcos pegou o telefone via satélite e discou para seu comandante na base. Estava na hora de sair do frio e enfrentar as consequências. Mas antes, abriu novamente o laptop de David e reproduziu sua última mensagem em vídeo. Nela, David dizia algo que Marcos só agora compreendia plenamente. A verdade não pertence a quem a descobre, dizia sua imagem.
Ela pertence a todos que têm coragem de compartilhá-la. 6 meses depois, Marcus estava em uma sala de audiências do Congresso, observando o general Morrison ser levado algemado. Hayes havia morrido por overdose de morfina na caverna destruída, mas Morrison e outros 17 conspiradores foram presos graças às provas reunidas por David. Rivera estava ao lado de Marcus, o braço ainda na tipóia, mas a voz firme enquanto testemunhava sobre a conspiração que custara tantas vidas. Williams sobrevivera aos ferimentos e estava programado para depor na semana seguinte. O escândalo abalou o Pentágono e levou a uma profunda reforma nos sistemas de aquisição de armamentos e fiscalização. Dezenas de famílias finalmente obtiveram respostas sobre como seus entes queridos realmente haviam morrido, e novas salvaguardas foram implementadas para impedir futuras traições. Marcus agora carregava a fotografia de David na carteira, junto com um pequeno pedaço de pedra do Vale dos Cães de Pedra. Todas as manhãs, ele olhava para ambos e se lembrava de que algumas verdades valem a pena morrer por elas. Mas, mais importante ainda, algumas verdades valem a pena viver por elas. A audiência foi suspensa para o almoço e Marcus saiu para a luz do sol de Washington. Em algum lugar, outros soldados estavam servindo ao país com honra, confiando que aqueles que os lideravam compartilhavam o mesmo compromisso de proteger a América e seus valores. Graças ao sacrifício de David e à coragem de pessoas como Rivera, Johnson e Williams, essa confiança estava um pouco mais justificada hoje do que havia estado ontem. E às vezes, pensou Marcus, descendo os degraus do prédio do Capitólio, isso era o máximo que um soldado podia esperar. Deixar o mundo um pouco mais honesto do que o encontrou. A verdade, enfim, havia voltado para casa.